Então vamos assim, né? Nosso capítulo 33, aprendizado. Então aí no capítulo anterior, né? Aí tem a história, né, da tentativa, né, de fazer com que o Júlio, né, que tinha acabado de reencarnar, né, tava com 1 ano, tentativa de fazê-lo, né, sarar, né, da doença que ele tava lá, que era um reflexo aí da questão do envenenamento. Só que não teve jeito, né, porque já estava determinado que ele tinha que realmente desencarnar, então não teve como. Aí o Mário, né, que tentou salvar o menino, mas ao mesmo tempo ele odiava o menino, não sabia por quê, né? Aí ele vai embora com a consciência pesada, porque na verdade ele não fez nada para matar o menino, mas ao mesmo tempo ele quis, né, que ele morresse, né? Então foi com a consciência pesada embora para casa, né? Aí no nosso capítulo 33, então, aí eles voltam, né, pro chamado Lar da Bênção, né, que é a colônia lá onde eles estavam, né, onde o Júlio voltou provavelmente, né. Uhum. Aí eles falam aqui, né, notei que Júlio, né, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca ouvira até então. Aí logo já começa a primeira questão, né, logo de início, né. Então, o capítulo aborda a representação de uma vida curta na matéria para o refazimento espiritual. Então, pergunta-se: qual a função do corpo físico no processo de regeneração do espírito? Notei que Júlio, adilando o braço de dia, se mostrava aliviado e tranquilo como nunca se vira antes. Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias com respeito ao futuro, indagava o orientador acerca da seriedade que felicitava agora o pequenino. Clarence informou prestimoso. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente significado expiatório, necessário ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação de feridas que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo espiritual, libertando-o de certos males nela adquiridos. Isso quer dizer, o ministro, porém, cortou minha palavra, acentuando. Isso quer dizer que Júlio, doravante, poderá exercitar-se no campo sadio, conquistando... Exteriorizar-se, né? O Júlio, doravante, poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro Zumiro e Silva,
de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Sim, confirmou o orientador, por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Até aí. Até aí, né? Ou seja, a carne era um mal necessário a ele, né? A carne atua como um filtro, né? Como ele coloca aqui. A ele, não só ele, mas a nós também. Pelo que eu entendi, ele conseguiu se livrar daquelas sensações de ferida na garganta do passado, naqueles incômodos todos, nessa curta encarnação dele. E vai poder reencarnar agora de maneira mais natural, uma coisa mais... Não tão triste, não tão violenta, né? Não tão complicada. O que ele coloca aqui é que, vamos dizer assim, toda aquela coisa que estava na mente dele, né, do envenenamento, ele é absorvido pelo corpo físico. Então, uma vez que ele deposita no corpo físico toda aquela coisa que tinha na mente dele, né, é que aquele coisa que a gente já viu anteriormente, né? Quando o corpo nosso pode estar até sem problema algum, mas são as chamadas doenças mentais. Então, quando a gente começa a mentalizar muito doença, o corpo físico acaba sentindo, porque a nossa mente é o que comanda muitas vezes. Então, a gente já chegou a ver, não lembro se é nesse livro, mas eu acho que é no livro anterior, que tinha a situação assim, né? Então, quando você começa a fixar muito na mente alguma coisa, o nosso corpo físico sente. É aquela coisa do hipocondríaco, né? Você começa a achar que está com muita doença, daqui a pouco a doença se manifesta mesmo. De tanto que você mentaliza aquilo. Então, aí o caso dele era isso. Então, na mente dele, a questão de envenenamento foi tão forte que ele não conseguia se livrar sem passar por um novo corpo físico. Então, o corpo físico foi vamos dizer assim, mata-borrão, para que pudesse absorver essa coisa que estava no psiquismo dele. Então, aí ele consegue se livrar disso daí, e aí na próxima, que ele coloca aqui, né? Isso quer dizer que Júlio doravante poderá exteriorizar-se no corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Então, na próxima, ele já não viria mais com esse problema. Ele já conseguiu purgar, né, no corpo físico anterior. Então, aí ele vai poder, né, reencarnar normalmente, aí vai poder ter todo um planejamento reencarnatório que ele possa aproveitar de fato uma nova encarnação, e aí se reajustar, porque ele vai nascer na mesma família que deu a treta ali entre eles, né? Aí ele vai poder, de fato, aproveitar e fazer, né, a harmonização, vamos dizer assim, entre eles, né? É mais uma explicação que a gente tem aqui, né, daquela história da criança que morre, né? Pô, mas a criança morreu tão prematuramente. É o que faltava para ela, né, para fazer uma limpeza, digamos, né? No caso do Júlio, acontece com muitas crianças, né? Acontece, eu tive uma irmã assim também, ela faleceu com 3 anos, eu tinha 5. Eu me lembro, ela nasceu com aquela falta de oxigenação no cérebro.
passou da hora de nascer, esse tipo de coisa. Isso aí eu já vi alguns casos, já ouvi alguns casos assim. Ela viveu 3 anos só também. Aí o médico falou pra minha mãe, ó, a senhora dá graças a Deus aí que ela ia dar um trabalho, ia ficar em cima da cama o resto da vida. Hoje ela estaria aí com 60 anos. Né? Desencarnou com 3. E esse caso do Júlio é um caso que gerou um sofrimento, né, por causa da garganta dele, mas tem coisas muito piores, né? Você vê crianças sofrendo, padecendo durante 2, 3 anos no hospital. Isso, às vezes com câncer, às vezes esperando um transplante, que nunca vem, né? Morre em função da falta daquele transplante. Aquele fato que eu sempre comento aí do filho do primo da minha esposa lá, o rapaz que sofre daquela doença que vem paralisando de baixo para cima lá. Entendeu? O cara tem é físico mesmo, ele é totalmente físico, ele tem a mente bem cara centrada e tal, coerente nas atitudes, na conversa, etc. Mas corpo, coitado, tá imprimindo. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, criança tipo uns 10, 11 anos, tinha um amigo na minha rua lá, é um amigo que estava sempre junto, né? Uma vez o pai dele levou a gente num desses hospitais que eu não lembro até hoje que hospital que era um hospital que atendia. Eu não lembro se era o Francisca Júlia, era um hospital que atendia pessoas assim com doenças assim terríveis. Uhum. Ficou marcado na minha mente, até hoje não esqueço, uma das crianças que tinha lá, ele tinha uma cabeça desse tamanho. E continuava crescendo, e uma hora ia estourar aquilo lá. Eu lembro até hoje a cabeça assim do menino meio deformada. Era uma criança que devia ter mais ou menos a mesma idade da gente. Rapaz, eu saí aterrorizado daquele hospital. Lógico. Você Meu criança. Deus. É toda a hidrocefalia, né? Que a pessoa... Na época, eles colocam uma válvula, parece. Né? Eu lembro que falaram o que era, mas eu não lembro o que era a doença. Só sei que a cabeça do menino crescia. E, assim, semanas depois que a gente foi no hospital, esse meu colega falou, né, que o pai dele falou que chegou uma hora que estourou a cabeça do menino. Falei, meu Deus, Deus me livre. Que é isso? Criança ver esse negócio é meio ruim. Tristeza. Cara, até hoje eu nunca mais esqueci. Eu vi vários casos de doenças assim esquisitas lá naquele hospital, mas da cabeça desse menino até hoje nunca esqueci. Cara, me traumatizou isso daí. Acho que é a tal da hidrocefalia mesmo, que eles colocam uma válvula hoje em dia para ir drenando lá. Senão explode. Capaz que o filho dele era. nasceu assim, né? Capaz acúmulo de água no cérebro, bastante água. Isso tanto é que esse acúmulo de água acontece quando a pessoa tem, tipo, traumatismo craniano. Sim. Você começa a acumular água no cérebro. Então, uma das emergências que o médico faz... aliviar a pressão, né? É drenar, é despressurizar o cérebro. Que vai pressionando. Cara, aquilo lá foi para mim foi traumatizante. Né? Nunca esqueci até hoje. Mas a princípio é isso aí, quer dizer, são situações que a pessoa vem, né? Tem aquela doença também que é chamada de fogo selvagem, né? Que a pele, né? É coisa assim terrível. Muito sofrimento, né? Então aquilo lá só pode ser uma expiação, não tem outra explicação dessas coisas. Certeza. Não tem outra explicação, cara. Há um tempo atrás eu vi uma família que o corpo era todo peludo, parecia um lobisomem. Ao invés de você ter cabelo no bigode, na barba, na cabeça, e esses pelos normais, eles tinham o corpo coberto de pelos, cara. Nossa. Tipo um macaco, um gorila, né? E era a família inteira com a doença. O pai, a mãe, os 2 filhos e não tem culpa. Expiação, só pode, né, cara? Não tem um negócio assim muito esquisito, né? Muito esquisito. É coisa assim que só alguma coisa do passado mesmo para explicar isso. O plano espiritual para explicar isso aí, meu amigo. Mas a princípio é isso daí, quer dizer,
no caso do Júlio aqui, era uma forma dele, né, vamos dizer assim, tirar da mente dele essa questão do envenenamento para poder, né, uma próxima encarnação ele poder voltar, né? Sim. Aí logo em seguida vem a segunda questão, né? Clarencio diz: em tempo de inferno restaurador. O que dizer dessa ideia em relação ao conceito tradicional de inferno? Bom, Clarencio sorrindo acrescentou: o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca. Assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício e paciência. Tá aí. Antes do nosso olhar deslumbrado, atingir o seu horizonte, etc, etc. Mas aqui está a resposta, né? Uhum. Sim. A depuração exige esforço, sacrifício e paciência. Por aí você tira, né? Haja esforço, haja paciência, porque passar uma vida inteira numa condição dessa, né? Esse termo inferno restaurador é forte, hein? Pega minha água. Nossa Senhora. Dentro do espiritismo a gente entende que o inferno, na verdade, ele não é um local circunscrito, né? Na verdade, ele é um estado da alma, né? Estado mental. Então aí ele fala que, porque aqui ele fala assim, um pouquinho antes ele fala, né? E só puxando um pouquinho antes que o Leonel falou, né? Essas anotações, né, lançam nova claridade no nosso estudo da vida. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, mongolismo, paralisia. Sim, confirmou o orientador, por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. É isso aí. E aí ele fala, né, o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. Então ele faz toda uma analogia, né, a respeito aí da argila, do metal, né, porque a nossa mente é aquele negócio, você está num caminho ali, aí você resolve pegar um atalho, esse atalho é um atalho que você não conhece, de repente esse atalho vai te conduzir a uma região muito pior do que você estava. Aí você não se transporta automático de volta para onde você estava, você vai ter que fazer o caminho de volta. Então, se esse caminho é cheio de espinho, cheio de pedregulho, cheio de coisas, um terreno acidentado, para você fazer a viagem de volta, você vai passar tudo de novo pelo mesmo caminho. Então, uma vez que você toma, né, decisões erradas, né, você, para poder recuperar, você acaba tendo que passar de novo, né, fazer essa trajetória novamente, que é o que ele fala aqui, né, o tempo de inferno restaurador, tempo de culpa deliberada. Então, você vai passando por essa situação até conseguir o equilíbrio de volta. Eu li uma vez uma frase num quadro que dizia que o espírito é como um diamante bruto. Ele vai sendo lapidado, né, ao longo da existência. E aí ele arremata dizendo que a lapidação ela arranca pedaços do diamante. Então é uma coisa assim, enfatizando, né, que a gente fica ferido, muito ferido, né, praticamente. Sim. Não é fácil, não é fácil. Como dizem, né, nós somos diamantes brutos que vai sendo lapidado aos poucos, né? Então até retirar todo o cascalho, até vai longe. Demora muito.
E assim, aquele negócio, né? Essa lapidação não é feita por um terceiro, né? É por nós mesmos. Nós mesmos. Então, é a gente que determina esse caminho, é a gente que determina essa lapidação, conforme o nosso entendimento, que a gente vai passando pelas experiências e vai aprendendo. Por isso que a frase quando você fala reforma íntima sem sofrimento, é uma coisa meio estranha, né? Porque você tem e você sofre, não adianta. Porque espírito de terceira ordem, como nós somos, a gente vai meter os pés pelas mãos. É. Então a gente vai se lascar, então a gente vai sofrer consequências. Com certeza. E N exemplos aí no dia a dia. É que ele fala assim, ó, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, ou seja, cada um é um caminho. Uhum. Cada um tem uma forma de aprendizado, cada um segue a sua própria cabeça, né? Então, a experiência ela é única para cada um. É. Ninguém é igual a ninguém, né? Como disse a minha prima que faleceu há um tempo atrás, ela disse pro meu irmão, né, que era o marido dela, falou que queria tanto ajudar você de alguma forma, passar pelo que você está passando, contribuir de alguma maneira. Ela falou, fica tranquilo que esse deserto é meu. Ela falou. Falou. Aquela que faleceu há um tempo. Ela sabia que estava morrendo, que foi uma cirurgia de câncer de intestino mal sucedido, né? E ela ficou 15, quase 20 dias sofrendo, e em determinado momento meu irmão falou isso para ela, né? E ela falou, não, fica tranquilo que esse deserto é meu. Então ela demonstrou uma tranquilidade muito grande. Isso é bem consciente, né? É legal. Isso aí acho que traz uma certa paz de espírito para ela, né? E para quem está em volta, se a pessoa entende, né? Porque tem umas pessoas que de repente não entendem, os que estão em volta, às vezes não entendem isso. E também ficam sofrendo, né? Eu acho que é do ser humano, é o que a gente comenta sempre, querer ter misericórdia das pessoas, né? Isso. E não pensar daquela forma, você está passando por isso que você merece, Exatamente. Você pediu, você que colocou lá no seu script, eu quero que acontecesse isso e isso. Isso não é problema nosso, né? Nosso problema é fazer o que for possível, né? Você vê nessas Paralimpíadas agora, apareceu uma menina que, se eu não me engano, foi natação que ela ganhou a medalha. Os pés da menina ao contrário, bicho. Nossa. Os pés dela são virados para trás. Aí você para e pensa, puxa vida, como é que pode um negócio desse? Sim, o pessoal. Mas tinha um lá que tinha, você viu, sem braço, sem perna. Só o brasileiro, né, que ganhou várias medalhas, né? Mas essa menina, para poder andar melhor, ela andava no skate. Ela botava o pé em cima do skate para ir não ter tanta dificuldade, que ela tentando andar com o skate, se olhava, se dava pena. Imagina os seus pés voltaram para trás. Só um minuto. Mas a gente vê muita gente que nasce com essas limitações acaba se superando e acaba sendo um exemplo para a gente, porque nós temos, a princípio, nossos membros todos perfeitos, a gente muitas vezes não faz nem um décimo que esse pessoal faz. Verdade, isso. Esse nadador brasileiro, que eu esqueci o nome dele, ele ficou até famoso, estava muito querido lá na França, né? Eles homenagearam ele no final, né? Isso. Ele tem ele consegue nadar embaixo d'água mais tempo do que um nadador normal. É por isso que ele ganha as medalhas. Que ele pula na piscina, ele vai por baixo d'água, uma distância enorme. Os nadadores, todos os nadadores que são normais tentam fazer isso, mas não chega nem perto dele. Que fôlego tem esse cara? Uhum. Eu fiquei brincando dizendo que ele tinha parentesco com peixe, né? Para poder. Fica parecendo. Porque daí ele vai ter sempre, ele encontra resistência. Porque o deslocamento está em função da resistência. Quanto mais você vencer essa resistência, como ele fica mais tempo, ele usa mais resistência, ou seja, ele se desloca mais. E detalhe, duas perninhas desse tamanho e sem braço, né? Só com o peito. Isso. Vai embora. Se movimentando com o peito.
Impressionante. São os mistérios da Porque vida. muitas vezes quando a gente vê uma pessoa que tem uma doença grave, sabe que vai morrer, mas é uma pessoa tranquila, é que você vê que essa pessoa muitas vezes não é uma expiação. O que essa pessoa está passando, na verdade, é para mostrar para os demais, dar um exemplo É de isso aí. serenidade, um exemplo de que as coisas podem ser diferentes, né? Se a gente encarar a vida de uma outra forma. Resiliência, principalmente. Também, né? Porque geralmente a pessoa, quando é expiação, a pessoa demonstra uma certa revolta. Quando a pessoa se revolta com isso, é porque é expiação. Mas quando a pessoa se conforma, a pessoa leva numa boa, numa tranquilidade, você vê que, na verdade, na maioria das vezes, não é expiação. A pessoa veio, na verdade, com uma missão de demonstrar para os outros, né, para nós que somos, vamos dizer assim, teoricamente perfeitos, não temos Normais. doença, não tem, né, somos normais, É. que a gente pode fazer muito mais coisa. É. Porque se uma pessoa que tem uma doença, ou uma pessoa que tem uma limitação física consegue, Pois é. nós que somos perfeitos conseguiríamos muito mais. Poderíamos conseguir. E essas pessoas muitas vezes encontram resistências, sim, muita resistência para fazer o que quer. Eles têm que ter muita força de vontade, têm que encarar muitos desafios. Sim. Eu vi uma menina corredora cega falando sobre isso. A quantidade de pessoas que tiravam o incentivo dela, ela tendo que lutar contra isso ainda, né? Então, a vitória é fantástica, uma pessoa dessa ganhar uma medalha de ouro. Não. Nossa Senhora. Bom, aí vem um trecho longo de texto falando aí, né, sobre depois aí dessa situação, né, que fala sobre o Júlio. Aí eles o Clarence vai comentando, né? Quando o nosso espírito apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças, sonha com acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste. E aí vai, né? Ele vai comentando, se os homens percebessem, né? O André Luiz fala, né? Entenderão um dia, né? Clarence fala. Todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. Então, é uma coisa assim para o futuro, né? Um dia as pessoas vão compreender, né? Que não deve fazer coisa errada, né? E assim caminha lá, né? Vai caminhando a nossa humanidade. Aceitar a dor, né? Que ele fala aí, né? Louvará feliz o concurso da dor, né? Sim. Aí ele faz uma comparação do Jequitibá, né? Com os anos converte em tronco vetusto, rico em beleza. Então, ele vai fazendo toda uma comparação. Aí colocando aqui, né, o caso do Júlio, não podemos olvidar, né, que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que nos aclara a consciência e nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Ou seja, cada um faz o seu caminho. Não tem como a gente transferir conquistas espirituais para o outro. A conquista ela é individual e intransferível. Devemos a nós mesmos. E aí ele fala, né? É importante observar, né, disse Hilário, né, que a vida reclama no refazimento da paz a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. Aí ele fala, né, o passado de Júlio, né, das coisas que ele fez, o suicídio, o envolvimento, né, deles, né, com Amaro, Zumira. E aí o Clarence fala, né, ele, né, reabilita-se com o auxílio de Zumira e Amaro. Então, quer dizer, aqueles que ele odiou lá no passado vão servir, né, aqueles que ele odiou e aqueles que acabaram contribuindo, né, com a queda do Júlio, né, vão ser o suporte para que ele possa se reerguer, né.
É isso aí. Aí pergunta, né? O Júlio, né, antes de tornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, né, onde estaria? Então aí ele faz ele faz um questionamento, ele vai explicando, né? Depois que o Júlio se suicidou, né? Uhum. Aí ele faz uma trajetória do Júlio aqui, né? Que depois que ele se envenenou, né? Ele fala que a morte prematura, quando traduz indisciplina diante das da purgação na paisagem espiritual. Então, após o suicídio, ele acaba, né, em função aí do estado mental dele, ele acaba indo a locais, né, onde acabou ele se ajuntando com outros, né, outros no mesmo sofrimento. Aí pergunta, né, quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Então, quando o desequilíbrio é mental, acaba que desequilibra tudo. Aí pergunta, né, se sofreria, porém, a sós? Aí fala, nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Então ele acabou que ele se imantou a eles ali, né? Aos que ele odiava. Os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração, e efetivamente todos nos imantamos em espírito as pessoas, lugares, objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Então, após o suicídio, né, o ódio dele acaba o imantando, né, aqueles que ele odiou, né? Então, a Zulmira, o Amaro, enquanto ainda em vida, né, na encarnação anterior, ele ficou ali ligado a eles, né? Aí ele pergunta, né? O Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? Partilhava-lhes a vida simplesmente. E a vida em qualquer setor de luta é invariável, ou seja, ele ficou ali ligado a eles enquanto eles eram encarnados e depois de desencarnados. Nas duas condições. Continuou ali imantado a eles, né? Aí fala que ele detestava Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. Aí o Amaro, depois de desencarnado, né, na encarnação anterior, né, percebeu, né, e o Júlio estava ali sendo um obsessor dele, né, um desencarnado obsidiano, outro desencarnado. Uhum. Aí fala que foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente dele, exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo. Então, ele já cobrava, né? Olha, você que foi o causador do meu suicídio agora, você vai ter que me ajudar a voltar, né? Aí Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu, entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. Então, por isso que é importante a gente ficar criando inimigos, né? Porque a gente vai tecendo esses fios que nos ligam, né? A essas pessoas. Aí fala, né, que Amaro, né, depois que ele reencarnou novamente, né, ele teria tido, né, uma juventude algo conturbada. Aí fala, né, que ele, a princípio, já desde jovem, ele tinha acordado para o ideal da paternidade. Então parece que ele já havia reencarnado com essa coisa na mente dele, que ele precisava, né, ser pai, e aí ele precisava trazer o Júlio de volta, né, sem saber exatamente de detalhes, mas ele trazia embutido na mente dele essa questão que ele precisava
ser pai nessa vida e ele traria o Júlio de volta, né? Aí, em sonhos, né, fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário que lhe pedia o retorno ao mundo e, ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego. Aí fala, né, o conhecimento da Odila, né? Então ele encontra a Odila, casa com a Odila, que foi a primeira esposa dele, e que na primeira gravidez, né, o Júlio não conseguiu, né, já reencarnar na primeira gravidez da Odila, então a Evelina, que era um espírito muito afim deles, é que foi a primeira filha deles, né? E aí o Júlio só conseguiu na segunda gravidez da Odila, aí o Júlio veio. E aí foi aquela encarnação que o Júlio acabou, né, morrendo afogado. Uhum. E aí a Odila já tinha desencarnado, o Júlio devia ser uma criança, aí, pelo que eu me lembro, 6 anos, né? 5, 6 anos. E aí ele casa com a Zulmira, e a Zulmira, né, faz vista grossa ali naquele momento, e o Júlio acaba morrendo afogado. Aí ele fala, só que assim, às vezes se arrojam no casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionados por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Então, aí aquele negócio, né? Às vezes o pessoal casa por casar, né? Nem tem lá muito compromisso, né? Com isso. Aí ele fala assim, né? Agora compreendo. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Sim, confirmou o ministro, grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. Então, muitas vezes, os casamentos são compromissos, na verdade, para restaurar, né, uma certa harmonização do passado aí que ficou devendo, né? Casamentos kármicos. Casamentos kármicos, O negócio é complicado. Muitas vezes que duram muito pouco é por causa disso, né? A maioria das vezes. Uhum. Bom, eu acredito que eu não tenho esse casamento kármico, porque eu não casei até hoje. Aí entra a história da imaturidade, entra a história da paixão, que é diferente do amor. Mas no fundo, tudo tinha que acontecer daquela forma. Sim. Aí chegamos aí na terceira questão, né? Como perceber os chamados anjos de guarda pelos ensinamentos deste capítulo? Ficariam permanentemente ao nosso lado? Esse trechinho aí é muito interessante. Vale ou não? Refletindo as nossas luzes de alma, seria aí que inicia aí? Isso, pode ser. Pode ser. Então, refletindo as lutas da alma tirada, as experiências da vida com tantos enigmas a solver, acudiu-me à lembrança antigas questões que atualmente me vinham à cabeça. E os anjos da guarda inquiriu, diante da surpresa que assomou ao semblante de nosso orientador, acentuei reverente. Perdoa-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos de guarda estão em nossa esfera? Clarencio encarou-me admirado e sentenciou. Os espíritos tutelares
encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos ao longo da estrada evolutiva. Desvelam-se por nós e dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer de que os movimentos todos em círculos multidimensionais, a cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmado a nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossa dívida, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um dos seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinitivamente ao destino de um homem, de um só homem, quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, de mais severas lições da vida. Por quê? Porque haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta e preguiçoso. Tudo exige lógica e bom senso, com semelhante apontamento. Quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor. Com graça aduziu. O sol está com o verme amparando-o na furna, e milhões de quilômetros sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciadas de nossa conversação. O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões e, talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidação mais ampla, continuou. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, existem mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. E por isso, a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e maus. Anjos de guarda, desde a concepção religiosa mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou a pessoa que se devota infinitivamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados. Temos a corrente de amor cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem.
ou que afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do processo. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo, nos revelamos na escala da evolução. Possuímos não longe de nós alguém que nos ama e nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo mensageiro, embora muita vez circunscrito ao cárcere de férreo egoísmo na custódia dos filhos. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias por mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios para nós. Não obstante, condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos olvidar, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afinidade estreita de hoje. Afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas individualmente contam com louváveis devotamentos de entidades afins que lhes afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros e socorrem em todos os planos da natureza e fatalmente na terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultivavam os numes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que lhes devemos importar, reconhecendo os espíritos familiares que nos protegem, grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas nos planos elevados, todavia
ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização dos sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos e guardas não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos de guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram em campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a este ou aquele gênero de serviço. É isso aí. É isso aí. O que vocês entenderam disso? São dois tipos de anjos da guarda, né? O anjo da guarda físico e espiritual. Todo mundo que reza pela gente, que cuida da gente, né? E que é o nosso bem, verdade, também é um anjo. É o que ele fala aí. Então, eles estão em todas as esferas, né? Tanto encarnados como desencarnados. Agora, não estão sempre ao nosso lado, isso ficou claro também. Sim. E aí ele dá essa frase aqui, eu achei fantástica, né? O sol está com o verme, amparando na forma a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. Só que o verme não está com o sol, né? O sol está com o verme, mas o verme não está com o sol. Ou seja, é a mesma coisa, né? Os espíritos bons estão nos olhando aí. Agora, a gente tem que buscar eles, não eles virem até a gente. Eles estão até dispostos a isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? É legal também quando ele fala do desencontro, né? Que era muito comum a nossa mãe falar e a gente ir atrás. Meu anjo da guarda não cruza com o dele, né? A evolução do anjo da guarda provoca esse tipo de situação, né? O meu santo não bateu com o dele, não bateu com dele, vai por aí. Nossos anjos da guarda não combinam, ele bota aqui entre si. Na verdade, assim, a pessoa terceiriza um sentimento de aversão que é da própria pessoa, né? Então, para não dizer que eu não gosto de você, é o meu anjo da guarda que não gosta de você. É verdade, olha só. É a mania do ser humano de sempre querer terceirizar coisa ruim para os outros. Tem. Mas aqui o que ele deixa claro? Olha, a gente tem o anjo da guarda. Mas não é só ele. Nós temos aí uma multiplicidade de outros espíritos que estão nesse conjunto aí se auto-ajudando, né? Mas a gente tem um espírito guardião, mas esse espírito guardião ele não vai fazer nada por nós, ele só vai nos orientar, ele vai nos dar ânimo, ele vai nos auxiliar, vai nos dar intuição, né? Olha, não faz isso, faz aquilo, mas depende da nossa atitude. Sim. E no livro dos Espíritos deixa claro, inclusive, que se você começa só a fazer besteira, o seu anjo da guarda se afasta de você e fica esperando você cair na real, né? Cair sua ficha. Mas aí quando você se arrepende, você tenta, né, fazer a coisa certa e ajuda, e pede ajuda, ele volta a te ajudar. Porque ele não faz nada sozinho, ele só é um conselheiro, vamos dizer assim. A nossa cruz está sobre a nossa responsabilidade, né? Ninguém vai carregar, não. Vai ter que... O deserto é seu, né? O deserto é seu. O deserto. Como diz a sua cunhada lá, diz, esse deserto é meu, deixa comigo. Mas essas pessoas que rezam muito pela gente, que querem o nosso bem, são verdadeiros anjos também, né? Ele, inclusive, cita a mãe, né? A mãe é um exemplo de... A mãe, eu acho que é um dos maiores, é um dos maiores exemplos disso, né? Aquele espírito que não nos auxiliou, né? Na luz, né? Tanto que ele fala, né? O espírito maternal é uma espécie de anjo mensageiro, embora muitas vezes circunscrito ao cárcere, fede o egoísmo na custódia dos filhos. Então as mães, às vezes, elas servem de anjo da guarda, mas é um anjo da guarda tão forte que acaba, né, não deixando ninguém se aproximar também, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Só eu posso falar mal do meu filho, mais ninguém. É por aí. Mas eu lembrei de um quadro que tinha, não sei qual era o programa, que tinha um anjo que era designado para
tomar conta de um bebu, né? No final, o anjo bebia com o cara. O cara saía pra fazer as farras dele e o anjo da guarda atrás, né? E o cara começava a beber, vai beber também, pô. Aí o anjo da guarda ficava doidão. Era muito bom o negócio. E aí, Se eu não me engano, engraçado. o anjo era aquele Welder, aquele cara. Aquele cara é muito engraçado. Aquele cara é muito engraçado, né? Ele era o anjo, ele tinha aquela peruquinha loura, toda encaracolada, né? O Pai do Céu mandou te proteger, mas não consigo mais, pô. Você é demais. Ai, ai. Eu achei engraçado assim que ele cita, né? Por exemplo, os romanos, né? Os romanos tinham, desde priscas eras, eles cultuavam os chamados espíritos lares, que eram os protetores da família, que geralmente eram o quê? Os antepassados daquela família. Ah, E é engraçado isso, porque é justamente muitas vezes o que acontece mesmo. Aí depois no finalzinho aqui pergunta, né, se, será, né, as moças que estavam ali, né, se o Júlio ia ter que desencarnar mesmo, de qualquer forma. Aí ele fala, olha, tá, mas assim, era o caminho que ele tinha que percorrer naquele momento, então ele iria desencarnar mesmo, né. Até fala do Mário Silva, né, que ele, com os pensamentos ali, ele saía, né, aqueles fluidos escuros da mão dele, né, que eles protegeram, mas isso poderia ter afetado o menino, mas o destino dele era desencarnar de qualquer forma, né. Poderia até morrer antes, né? Agora, no próximo capítulo, a gente vê que isso aí refletiu no Mário, né? Realmente. Coitado. E aí, só no finalzinho, ele fala assim, ó, permanecemos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. É isso aí. Aí vem o capítulo 34, em tarefa de socorro. Aí tem um percursozinho aí até chegar à questão número 1, né? Então aí a Odila, né, procura eles, né, onde eles estavam lá na colônia, né? Aí fala da Zulmira, né? A Zulmira estava indo de mal a pior, né? Por causa da morte do menino. Ela não estava se alimentando direito, estava lá, né, com olheiras, estava magreza, né, fraqueza. A dona da casa de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino jazia no leito de prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Então ela estava indo lá de mal a pior, né? E ela não podia morrer, porque senão o Júlio não renascia novamente de novo, né? Aí, de certo, pensava agoniada, sofria punição divina. Então ela estava pensando, pô, eu que causei a morte do Júlio, né, afogado, então agora Deus está me punindo. Então fez com que o meu filho morresse, né? Que é, na maioria das vezes, o que a gente pensa é isso, né? Punição, estamos sofrendo uma punição. Sem saber que, na verdade, não tinha nada a ver, né? O Júlio, ele iria desencarnar de qualquer forma, porque era a trajetória dele, né? Sim. Como a gente chegou a abordar nos capítulos iniciais, né? O Júlio, ele teria que desencarnar. O que ela fez foi, na verdade, dar uma mãozinha, né? Aí ela, nos pensamentos dela, né? Devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste. Ela estava se achando, né? Julgado e condenado. Julgado e condenado. Que não amparava convenientemente o filhinho de Odila, relegando a intencional abandono. Agora perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. Complexo de culpa retomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Então a gente viu em capítulos anteriores que ela estava com esse sentimento de culpa.
Aí, com muito esforço, conseguiu fazer com que ela esquecesse isso, né? Aí agora, com a morte do menino, voltava novamente aquele sentimento de culpa pela morte do menino afogado. Aí o instrutor, né, ele fala, né, o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Ela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. Então ela novamente começou a desequilibrar, né, mentalmente. E aí o Hilário pergunta, né, e o reencontro com o filhinho? Não seria melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? Então aí ele pergunta, ó, de repente ele leva a Zulmira pro menino, né, ela recupera. Aí é o que esperamos com o cordão ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso. Então não era o momento dela reencontrar com o menino. Aí ele aplica, né, recursos magnéticos, tal, né, a Zulmira estava lá numa situação bem difícil, a Odila, né, também auxiliando. Aí eles veem, né, naquele instante o Mário, né, em espírito o Mário retorna até a casa deles. Então o Mário estava dormindo, tinha ido embora depois da morte do menino. Aí nessas circunstâncias aí desses dias posteriores, aí ele, né, vai lá de novo em espírito. Aí ele fala, né, Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto, de olhos esgazeados, à maneira de louco. Contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Então o Mário também era outro que estava com sentimento de culpa, né, por ter pensado mal do menino, embora não tivesse feito nada, mas ele acabou guardando esse sentimento de culpa por ter desejado a morte do menino. Aí logo em seguida vem a primeira questão aí do capítulo 34, né? Neste capítulo percebemos que Mário Silva ficou com sentimento de culpa. O que o Espiritismo diz sobre esse sentimento para a nossa evolução? É um negócio interessante que eu estava pensando. A gente sempre fala em resgate, né? Em resgatar aquelas falhas do passado, procurar aproveitar as oportunidades para fazer isso. Mas eu fiquei com uma dúvida. Pode acontecer de você fazer esse resgate plenamente, 100%, né? De alguma forma você consegue se libertar de todos aqueles males que você causou e de alguma forma você faz isso? E o remorso continuar? Apesar Eu acho difícil. Eu acho difícil, né? porque quando uma vez que você recupera, você toma consciência de que fez algo errado, é essa questão do remorso. Então, quando você reconhece que você fez errado, vem o remorso. Sim. Aí, uma vez que você consegue recuperar, consegue refazer, consegue consertar, dificilmente isso volta, porque aí você fica com a consciência tranquila. Eu errei, consertei, tá tudo certo. É como se fosse uma doença, né, que você se curou, né? Como o caso Sim. do Júlio se curou da garganta, você se curou daquelas dívidas que você tinha, né? Sim. E você não vai ter mais aqueles insights, né? Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Porque passou, né? Você pode até lembrar, porque assim, lembrar do que você fez é uma coisa. Ter sentimento de remorso é outra coisa. Sofrer por aquilo ali é diferente. Beleza, então vamos lá. Então o Mário, né, como é que está aqui? Volvemos nosso indagador a atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema a retaguarda. E por que nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, o instrutor aquietou-nos, recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento. A mesma expressão de dementado fixou a pobre enferma e dessa vez rojou-se de joelhos, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino. Um assassino.
Levantamo-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo, mas, tocado de longe pela nossa influência magnética, a qual, se for alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro contristado, sofre muito. Ajudemo-lo a soerguer-se. No átimo, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, de que Nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas, ocupa aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo e indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal, e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou nosso instrutor cortês. Não sou propriamente do serviço de saúde, replicou a interpelada, mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e, a cuja assiduidade e carinho, muito passamos a dever. E, numa linguagem genuinamente católica romana, rematou. Muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, fez credor das melhores atenções de nossa Irmandade. Usando o tato que lhe era característico... Eu acho que até aí, né? É isso aí. Então, na verdade, a questão ela não tem uma resposta específica no texto, né? Ele pergunta, vamos dizer assim, a nossa reflexão. O que parece ser é que o sentimento de culpa, né, que ele fala aí, dizer sobre esse sentimento para a nossa evolução. Eu acredito que o Mário, assolado com esse sentimento de culpa, ele passou a se dedicar, né, a ajudar as crianças, a participar desse local aí, né, que ele ia sempre. Era uma igreja, se eu não me engano, né? Tem a freira dando ênfase a isso. Mas ele fala que o Mário era uma pessoa que era um cooperador devotado às crianças doentes e cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E para mim isso aí é uma consequência do remorso que ele sentia, né? O sentimento de culpa faz a pessoa trabalhar em prol dos outros, né? Eu vou compensar isso que eu fiz trabalhando em prol de pessoas, no caso aqui criança. Né? Essa mulher, ela era desencarnada. Sim. E dá a entender que assim, o hospital onde o Mário trabalhava, essa mulher desencarnada também colaborava. Isso. Né? Mas o que é interessante aqui é justamente essa colocação que você colocou, Alexandre, né? Que o sentimento de culpa faz com que a pessoa faça mais coisas. Se a gente for lembrar que Paulo, como apóstolo, o que ele fez pelo cristianismo foi em virtude do sentimento de culpa que ele tinha por ter perseguido os cristãos. Tanta gente, né? Foi, né? Então eu acredito que assim, se Paulo não tivesse perseguido os cristãos antes, talvez ele não tivesse feito tudo que ele fez com tanta intensidade. Uhum. Ele procurou compensar aquilo que ele fez de errado fazendo coisa certa. Certo. Faz sentido, sim. Bem interessante. Essa frase inicial é interessante, né? O remorso é uma força que nos algema a retaguarda. O cara fica preso lá, né? É verdade. Querendo compensar, né? Sabe? E, na verdade, ele fazendo isso, ele está reduzindo a dívida dele. Né? Nós comentamos até isso, né, na aula anterior, 2 aulas atrás. Você nunca vai ficar livre daquilo que você fez. Mas você vai conseguir reduzir a sua dívida, né, com as coisas que você fez.
É porque, assim, você não vai conseguir apagar o passado, mas você pode construir um futuro novo. É o que o Chico sempre dizia. Lembra? Sim, Você não pode refazer o passado, mas você pode construir um futuro diferente. E que, na realidade, eu acho que é isso porque a gente caminha, né? Porque a partir do momento que você reencarna e não se lembra do passado, né? E você, dentro daquela encarnação, você sofre as consequências ou pega as benesses de alguma atitude boa que você teve no passado. Enfim, o caminho é sempre para cima. Então, à medida que você entra em estado de sublimação, que você vai se depurando, vamos dizer, seu passado vai sendo apagado. tem uma frase no livro O Céu e o Inferno das Obras Básicas. Lá é colocado da seguinte forma, que as leis de Deus, elas, vamos dizer assim, elas não podem passar uma borracha naquilo que você fez de errado. Sim. Mas elas podem te ajudar a consertar isso. Então, as leis de Deus não são cegas, mas existe, né, uma certa tolerância para que você possa consertar aquilo que você fez de errado. Sim. Então, o arrependimento, o remorso vem com o arrependimento como o primeiro passo para você consertar as coisas que você fez de errado. Mas o arrependimento e remorso por si só não vai resolver se você não agir. Então, aquele que está ali remitente no mal, essa pessoa ainda não sentiu remorso, não reconheceu que está errado, ele continua fazendo a coisa errada, continua fazendo mal. O dia que ele cansar daquilo, ele vai começar a pensar e vai começar a ir bater o arrependimento. Aí, a partir do arrependimento, é aquele retorno. Então, ele foi fundo lá no mal. Chegou num ponto que ele cansou, aí começa a bater o arrependimento. E aí começa a bater o remorso. Aí ele começa a fazer o caminho de retorno. Aí, quando ele consegue reparar, refazer, consertar tudo o que ele fez de errado, aí é que ele vai estar em paz de consciência. Então, o remorso, ele é o primeiro passo. E eu acho que é esquecido, assim, Evidentemente que isso fica na sua trajetória, mas, pô, quem não teve uma trajetória, quem nunca errou, né? Assim, dentro dessa trajetória, até você atingir a supremacia, vamos dizer, para lá que todo ser humano está caminhando, como se prega. Pô, mas todo mundo passou, e acho que quando se atinge esse ponto máximo aí, é uma sinceridade tão pura dentro de cada um, que eu acho que assim, o estado de êxtase, vamos dizer, né? Que o passado fica esquecido, né? Assim, ele não aparece mais no filme, vamos dizer. Ele se depura de tal forma que, assim, obviamente, que dentro de uma sinceridade, né? Sinceridade pura, etc. E buscando esse caminho de sublimação. Acho que quando você atinge lá em cima, né, mesmo os espíritos mais evoluídos, aí, com certeza já passaram, já tiveram uma situação de penúria, ou sei lá, né, dentro do mal. Eu acho que por exemplo, você está dirigindo e de repente você bate no carro do outro. Se você é uma pessoa que tem consciência, você vai procurar reparar o problema. Então você vai pagar o conserto. Pagou o conserto, ficou tudo beleza? Esqueceu que bateu no carro do outro? Você não esqueceu, mas você consertou. Você reparou, você pagou o prejuízo. Coincidência ou não, isso aconteceu comigo hoje. Coincidência ou não? Você bateu no carro de alguém? Bati sem querer, cara. Tava numa rampa, eu avancei, eu ia encostar, tinha um cara atrás, eu avancei, ele, entrei no
na vaga, né? Fui até em cima, soltei o carro porque era uma rampa, então soltei, não precisei engatar, soltei, pá, mas eu vinha devagar até, pum, senti uma, falei, nossa, cara, e o cara tava volante, velho. Aí eu, putz, grilo, né, cara? Se eu saí do carro, pô, falei, pô, moço, você me desculpa, cara, foi displicência minha. Você, ó, tô com meu telefone aqui, se você quiser, você manda arrumar. Mas não foi um dano, assim, muito grande, amassou um pouco a placa. Porque meu carro tem aquele engate, então o engate pegou no meio da placa dele. Então dá aquela amassada, não chegou a quebrar aquela grade, nada da frente, né? Mas o cara, aí o cara, ele sentiu que a minha sinceridade, né? Falou, não se preocupe não, isso aí a gente resolve e tal. Falei, nossa, eu tô meio apurado aqui. Daí ele falou, não, porque Buda. O cara veio com uma conversa assim, cara. Eu falei, não, você tá certo, cara. Ele falou, ó, todos nós estamos caminhando para um dia morrer e tal. O cara, putz, eu falei, cara, bom, tudo bem, eu... Já quis te levar para a comunidade dele. Certo, não chegou a isso, não. Vem comigo. Pô, ele sentiu a sinceridade que, pô, realmente foi uma displicência minha. Eu fui lá e tentei me desculpar. Eu falei, pô, cara, você vai me desculpar, cara. E fiquei pedindo desculpa. Mas, putz, mas aconteceu isso hoje. Eu tive consciência de que foi minha displicência. É coisa que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. E se você se predispõe a resolver o problema, aquilo lá não se transforma em algo que te atormenta. A velha história, quando não quer, dois não brigam, né? A velha história. Então o cara sentiu sinceridade no que eu estava propondo para ele. Eu falei, ó, você me desculpa, cara. Se você precisar, quer que eu mande arrumar, meu telefone está aqui. Você manda arrumar, me manda aqui, a gente troca informação por telefone, etc. Ele sentiu, ele falou, não, tudo bem, deixa aí e tal. Mas foi coincidência. Bateu nesse assunto aí. Aí vem a segunda questão, né? Por que Clarence pergunta à irmã, como soube a irmã que o nosso amigo se achava tão conturbado e o que concluir com a resposta da freira? Olha, não. Cadê? Onde é que tá? Agora eu me perdi. Como soube a irmã? A gente veio, muitas almas benditas, tem descido do céu para testemunhar-lhe. Ixi, cara, eu tô perdido. Onde você está? Nossa irmã pertence à organização espiritual dos servidores católicos, não, né? Dedicados à caridade. Não, começa como soube a irmã. É uma pergunta que ele faz. Começa num parágrafo aqui no livro. Tem um tracinho, inclusive, antes da pergunta. É que vocês não têm um livro aí, né? Você tem um livro, Cláudio? Sim. Como soube a irmã do nosso amigo... Isso. Como soube a irmã do nosso amigo que se achava assim, tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta, contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais, e isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. A nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então, estou presa, uma vez que não supunha a existência de tantos espíritos nas trevas na vizinhança. A palavra da freira suturava-se a tanta bondade espontânea e evidência de fé pura, tão encantadoramente ingênua, que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele curioso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É conveniente pensar... comovente pensar na sublimidade de sua missão depois de ausentar-se do corpo terrestre.
falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento, uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou: não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. Eu acho que até aí já é suficiente. Que depois vem um trecho bem longo aí. Uhum. O que ele pergunta é o que concluir com a resposta da freira, né? Eu acho que é aquela história do cara que passa todo dia e cumprimenta o porteiro, né? Fazendo uma analogia. Aí um dia o cara não aparece para cumprimentar o porteiro. Ele entra e vai procurar, o cara estava preso dentro do frigorífico lá, solta ele. Então, aquela pessoa que é tão querida, que está lá sempre presente, no dia que ela se ausenta, fica todo mundo preocupado. Vamos lá ver o que está acontecendo. Então, é bem parecido mesmo com isso, né? Então ele diz, né, como a irmã que nosso amigo achava tão conturbado, né? É porque ele não apareceu para fazer o que ele fazia sempre, né? Então tinha alguma coisa errada. Ele não é de faltar, né? É porque quando alguma coisa acontece de estranho, aqui alguma coisa está errada, né? Exatamente. Você vai numa rotina sempre. De repente alguma coisa acontece de diferente, opa, uma coisa está errada. O que eu achei engraçado aqui é todo esse diálogo que eles têm, né? Falando, né, que a nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Para quem é católico nessa vida e morrer, tá perfeito, né? A pessoa continua católico mesmo depois de desencarnado, né? É isso aí. A pergunta que tem uma hora aqui que alguém pergunta, acho que é o André Luiz que pergunta mesmo, sobre o que ela ia enxergar. O que é o negócio? Ah, sim, tem um trechinho aqui, ele pergunta assim, mas essa freira sabe que deixou o mundo, sabe que desencarnou e prossegue assim mesmo, como se via antes? E aí ele fala, sim, confirmou o instrutor imperturbável. Estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e a outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam de nós mesmos? Aí ele fala, né? O orientador meneou a cabeça, dando mostra negativa, e acrescentou: isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda. Mentalmente revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra, como sendo as mais convenientes à própria felicidade. Ou seja, ela preferia, assim, continuar mantendo aquelas ideias que tinha como encarnada e católica. Né? Então não existe, não quero saber de outros mundos, não quero saber de muitos detalhes de vida espiritual. Prefiro continuar fazendo o que eu fazia quando eu estava encarnado e está muito bom assim para mim. É isso aí. É porque ele coloca aqui até um pouquinho antes, ele coloca assim, cada inteligência, respondeu o orientador enigmático, só recebe da verdade a porção que pode reter. Então essa freira, ela preferia assim manter aquele mundinho que ela viveu, né, quando encarnada, prefere ficar ali, né? Porque ela sair disso daí vai acabar às vezes, né, dando um desarranjo mental nela. Exatamente. Principalmente essa questão do céu e inferno, né, que ele fala aqui, já pensou? Sim. Deixa eu falar. Perceberá que o céu ou o inferno começam de nós mesmos?
Ela jamais iria aceitar isso, né? Quer dizer, jamais não. Pode ser que uma hora. Mas continuando na mesma vibe, né, que ela estava enquanto estava viva. Sim. E aí ele até pergunta, né, de novo, né? Ué, mas ninguém se incomoda aqui por viver assim, distante do conhecimento real do caminho? Então a maioria, assim, prefere ficar ignorando o que está rodeando a sua volta, né? O mundo espiritual, né? Aí ele fala, né? Antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos maior veneração. Então ele vai falando, olha, ela está fazendo o bem, então não vamos ficar incomodando ela, falando coisas que para ela, no momento, ela não está capaz de absorver, né? Que aí fala, né? Aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é de peculiar. Então deixa ela tá fazendo bem, ela tá produzindo alguma coisa, tá fazendo coisa boa. Não vamos ficar perturbando a mulher. Deixa que ela vai encontrar o caminho dela um dia. Isso aí, isso aí. Muitas vezes você quer ajudar demais, você vai atrapalhar a vida dos outros. Tem que saber o momento de ajudar. E de repente até aguardar uma solicitação dela mesma, né? Eu estou aqui vendo coisas que eu não via lá. Vocês podem me esclarecer por quê? Enquanto isso não acontecer, deixa lá. Ela tá fazendo coisa boa, então deixa ela. O que interessa é que ela tá praticando caridade, tá fazendo alguma coisa para alguém, ajudando, tá colaborando, né? Sim, deixa a mulher aí. Aí vem a terceira questão, né? E última. Por que foi Mário merecedor do carinho e atenção da freira se ele não era adepto de nenhuma religião? Em ficção não me particular atenção, observou. A maior lição aqui, André, é a de sementeira que produz inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impossibilidade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às lides religiosas. É irritável e agressivo. De ontem para hoje chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramos-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. É isso aí, né? Acho que esse é o âmago do negócio. Mas ele prossegue, né? O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário, contudo Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo ao escutá-lo. Em seguida, Clarence reergueu-se e falou: Pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio, conservando aflito complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto, à maneira de imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado sob extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina, conforme previa. Sentiu-se vencido e envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo, através de passes, ao que Clarence respondeu seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente a fim de melhorar-se. Requisita ideias inovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de erguê-lo com mais segurança. Recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pitti. Assinalando meu pensamento, o ministro ponderou: tudo na vida tem a sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina, então na experiência de Lola e Barruri, para se afogarem no prazer pecaminoso, no esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade à frente da lei acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência.
Decidi-me a desfechar novas interrogações, mas Clarencio, pousando afetuosamente o indicador sobre os meus lábios, recomendou: cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor de eternidade, e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. E, indicando o enfermeiro excitado, anunciou: na tarde de amanhã, voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á para indispensável reerguimento. Por agora não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã, que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregara-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudamo-las com respeitosa cordialidade e nos retiramos com a promessa de voltar no dia seguinte. É isso, né? Por que ele era merecedor do carinho e atenção? Porque não depende de religião, né? Depende das suas atitudes, verdade, né? É a atitude. Já não salva ninguém, não. Né? É isso aí, cara. É isso aí. Ele não era uma pessoa má. Ele tinha as desavenças dele com esse grupo que a gente está estudando aqui, mas ele não era uma pessoa má, ele ajudava. Né? Ele, como enfermeiro, ele atuava no hospital, ele fazia o serviço dele tão bem que granjeou a simpatia de todo esse grupo aqui. Então, vamos dizer assim, a gente não é totalmente ruim, mas a gente também não é totalmente bom. Então a gente tem momentos de que faz coisa certa, outros momentos que faz coisa errada, e aí a gente sempre tem um círculo, né, de amigos, né, que nos sustenta, que nos ajuda, que também está na mesma luta. Então é isso aí, essa comunhão, né, de esforços aí em conjunto, que a gente vai se ajudando mutuamente, né? Como a própria irmã falou, eu sou uma pecadora, né? Ela foi elogiada, falando, não, eu sou uma pecadora, então ela também tinha as falhas dela, né? Então ela colaborava da forma dela, assim como o Mário também fazia parte dele. Então... esse negócio de se espelhar na pessoa é complicado, né? Eu me lembro de uma frase da... Como é que é o nome dela? Aquela que trabalhou na turma lá com a gente e acabou saindo depois do Jefa. A mãe dela também participava. Enfim, esqueci o nome. A Meire? A Meire. A Meire, uma vez, uma aluna virou para ela e falou assim: Meire, você é meu exemplo de vida. Ela falou: não faça isso, seu exemplo de vida é Jesus. Então é isso, né? Você acaba falando coisas da pessoa, não foi o caso da freira aqui, e não é isso, não é por aí, né? Como o Cláudio falou, todo mundo tem erros e acertos, né? Todo mundo tem um lado bom e um lado mal, né? A Meire me passava assim, estado de espírito bastante assim, para cima e assim, uma tranquilidade, uma paz. Ela me passava isso. Sim. Obviamente que aquilo que ela falou, você não pode olhar para mim, eu não sou espelho de ninguém. O espelho é Jesus, esse é o referência. Mas ela está no caminho dela. Sim. Assim como eu estou no meu, cada um está no seu caminho. Mas ela me passava esse estado de espírito, assim, um exemplo de coisa boa. É normal, né, numa escola de aprendiz, as pessoas verem os dirigentes como modelos, né, ali, mas é o que a gente sempre enfatiza. A gente é também estudante da vida como todos vocês. A gente só está aqui um pouquinho antes de vocês, mas somos tão espíritos em evolução quanto todo mundo. Quanto todo mundo, com certeza. Estamos aqui, né? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos na vida, né? Eu sempre digo isso, né? Porque não adianta. Todo mundo tem coisas boas e ruins, né? Pontos. Mais ou menos, admire sim o meu lado bom, faz bem, mas Jesus é o nosso espelho. Jesus não tinha o lado mal, né? Jesus não tinha o lado mal. Sim. É isso aí. Muito bom, gente. Muito legal.